Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma mensagem de esperança. Uma mensagem de amor, paz, alegria. Uma mensagem de fé e edificação. Uma mensagem de fortalecimento, conforto e consolo para os nossos dias. Quero meditar em dois textos no capítulo 26 do Evangelho de Mateus. Dois personagens importantes na história de Jesus Cristo. Um triste e o outro que teve a oportunidade de ser restaurado. O primeiro personagem é Judas Iscariotes. Está no verso 14 e 16 de Mateus 26. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: que me quereis dar, e eu vô-lo entregarei? E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse modo em diante, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. O outro é Pedro, que está no verso 69 ao verso 75 de Mateus 26. Mas eu vou ler apenas alguns versículos. Logo aproximando-se, os que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Queridos, dois personagens que em determinado momento tiveram atitudes que entristece o coração da gente. Atitudes que marcam a vida. Judas, ele colocou em seu coração de trair a Jesus. E ele procurou o meio para que pudesse fazer esse papel do traidor. E ele vendeu Cristo Jesus por 30 moedas de prata. E saindo, ele procurava o momento certo para entregar a Cristo Jesus. Se você continuar lendo Mateus 26, você vai ver que Judas, ele trai a Cristo Jesus com um beijo. Aonde eu quero chegar olhando na vida de Judas? Quantas vezes nós temos traído a obra de Deus? Quantas vezes nós temos traído a Cristo Jesus? Você vai me dizer: eu nunca vendi a Cristo. Mas quantas vezes nós traímos? Deixamos de ir a um trabalho da igreja, deixamos de fazer algo para Deus, estamos traindo. Nós jogamos pedra em Judas, crucificamos Judas, dizemos que ele é o pior dos homens, mas as nossas atitudes, muitas das vezes, são piores do que a de Judas. Judas, ele não reconheceu o seu erro, não se arrependeu, não buscou perdão, mas ele sai e ele tira a sua própria vida. Do outro lado, nós vamos ver Pedro negando a Jesus. Jesus já havia falado a ele que ele negaria 3 vezes antes que o galo cantasse. E ele negou as 3 vezes. E ele chora amargurado, arrependido. E depois disso, depois da ressurreição de Cristo, Jesus aparece para Pedro e pergunta para Pedro 3 vezes: Pedro, tu me amas? E as 3 vezes ele fala: Senhor, tu sabes que eu te amo. E ali Pedro, ele foi restaurado. Mas também
olhando para as atitudes de Pedro, nós também negamos a Cristo, negamos a obra, negamos que somos cristãos, queremos esconder a marca de Cristo em nossa vida. Nós não queremos ser reconhecidos como cristãos, seja no trabalho, seja no lazer, seja com amigos ou desconhecidos. Nós não dissemos quem realmente somos e achamos que somos melhores e dizemos: eu nunca neguei a Cristo. Queridos, a palavra de Deus, ela é perfeita. Aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Então, às vezes você tem traído e você tem negado a Cristo Jesus e acha que isto é normal. E acha que isso ninguém vai ficar sabendo. Deus sabe de todas as coisas. Eu quero te dizer que a vida de Judas, ele não teve a hombridade, a humildade de ir até Jesus e buscar o perdão, mas ele tenta resolver da sua própria maneira, achando que ia resolver a sua situação. Mas Pedro não. Pedro, ele entendeu a situação, ele chorou amargamente, arrependido, e depois ele é restaurado por Cristo. Seja qual for a situação pela qual você tem vivido, é momento de arrependimento, é momento de buscar o perdão, é momento de ter uma nova vida, de ter uma nova esperança. Viva quem realmente você é. Diga a quem realmente você pertence, a quem realmente você serve. Porque Jesus, ele nos ensinou: ninguém pode servir a dois senhores. Não há como você servir ao mundo e servir a Deus, a Cristo. Então, busque realmente andar pelo caminho, andar na palavra, obedientes à palavra, e jamais trair a Cristo e a sua obra, jamais negar a Cristo e a sua obra, mas ser íntegro, reto, sincero, perseverante na presença do Senhor para a glória de Deus. Porque é estes que o Pai procura. Jesus na oração sacerdotal, ele fala a respeito de Judas. Ele diz: olha, eu oro, eu intercedo por esses discípulos que estão no mundo. Nenhum se perdeu a não ser Judas, o filho da perdição. Então, Jesus, ele já sabia que Judas era o filho da perdição, que ele não havia mais jeito, mas há esperança para nós, há esperança para você. Seja qual for o teu pecado, seja qual for aquilo que você fez, que você acha que não há perdão, há perdão. Deus está disposto a perdoar. Então, se alguém falou para você: olha, você não tem mais jeito, você vai para o inferno, eu estou dizendo para você hoje: há esperança para você em Cristo Jesus. Se arrependa e busca o perdão, porque o perdão dele é de graça, não se compra, não se merece, mas ele nos dá por causa do grande amor dele por nós. Se ele amou Pedro, restaurando a Pedro, ele pode restaurar a minha, a tua história. E assim viver andando para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, queridos. Vamos orar? Senhor, eu não quero ser como Judas, ó Pai. Eu não quero negar a Ti como Pedro, mas eu quero ser restaurado como Pedro. Eu quero ter vida. Eu quero ser útil na Tua mão.
Eu quero mostrar quem realmente sou, ó Pai. Eu não quero ficar às escondidas, negando, traindo, mas prosseguindo como verdadeiro servo do Senhor, lavado e redimido pelo sangue de Cristo Jesus. E eu rogo que o Senhor faça isso com todos aqueles que estão ouvindo, ó Pai, para serem transformados e restaurados pela fé em Cristo Jesus. E que eles possam deixar de servir ao mundo para servir ao Senhor. Que eles possam deixar de trair e negar a tua obra, mas ser íntegro, reto, ser perseverantes no caminho, na verdade, para ter a vida eterna pela fé em Cristo Jesus. Restaura os casamentos, fortalece a vida dos nossos filhos para dizer não aos ataques do inimigo que tentam levar para os vícios, para a violência. Afasta-os deste caminho para que possam caminhar através de Cristo Jesus para o reino eterno. Coloque a tua mão de cura sobre todos os enfermos, ó Pai, mas seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Pedimos que o Senhor venha receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor que nós declaramos a Ti e fortalece a nossa fé, ó Pai. Em nome de Jesus nós oramos, hoje e sempre. Amém e amém. Queridos, que Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser.